Turma, seja muito bem-vindo à nossa estação prática, onde nós iremos aqui agora ter uma sequência de vídeos, onde nós iremos trabalhar eletrocardiografia na prática, né, trazendo aí muitos detalhes para você. Eu quero apresentar agora de antemão o nosso eletrocardiógrafo que nós iremos utilizar para essa prática. Ele traz aqui toda uma sistematização, como a maioria dos eletrocardiógrafos que a gente tem nos serviços de emergência. Então, se você observar aqui, ele traz aqui todas as configurações. Se você aperta aqui nesse botão, você pode estar modificando aqui alguns detalhes relacionados com o paciente, por exemplo. Você pode entrar aqui e estar colocando as informações como idade, por exemplo. Se você clicar ali, você vai ser direcionado para colocar a idade do paciente, por exemplo, 23 anos aqui. A gente confirma aqui, depois da idade eu posso estar modificando aqui para colocar o nome do paciente. Eu poderia estar digitando aqui, colocando o nome. Depois disso aqui a gente pode também estar mudando aqui relacionado com o sexo, né? E aqui eu consigo fazer todas essas informações. Além disso, né, você pode também ter altura, peso, todas essas configurações aí que elas são bem interessantes. Além disso, ele traz aqui também algumas alterações, ó, foca aqui, Ricardo, como os filtros, né, os ajustes de filtro, que servem para remover alguns artefatos, possivelmente. A impressão que eu vou ter aqui alterações relacionadas com a sensibilidade, eu posso estar ajustando, aqui está em 10 milímetros por milivolt, isso é a calibração normal. A velocidade em 25 milímetros por segundo, isso também é o normal. Alterações se eu quiser imprimir a grade, as derivações, está no formato de 3 canais mais um ritmo, e se observarmos aqui, o ritmo que eu vou ter impresso vai ser o D2, né, que a gente está visualizando, e aqui eu tenho todos os outros detalhes dos relatórios. Normalmente, para realizar a impressão do traçado, a gente aperta aqui o número 9, né, e aí ele vai preparar, vai fazer a captação de acordo com o posicionamento dos eletrodos, não tem ninguém monitorizado aqui, e depois ele vai fazer essa impressão. Tá? E aí eu quero apresentar para vocês aqui o padrão das derivações que nós teremos, tá? Veja bem. Então, aqui nós teremos as derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. D1, D2 e D3, derivações periféricas bipolares. AVR, AVL, AVF, derivações periféricas unipolares. V1, V2, V3, V4, V5 e V6, derivações precordiais. Essas derivações, todas elas, nós iremos conseguir posicionando esses eletrodos, que nós estamos visualizando aqui. Você nota aqui eletrodos que vão ser posicionados nos membros, aqui, membro inferior esquerdo, e esse aqui eu vou posicionar no membro inferior direito. Por que eu sei disso? Porque segue o padrão de monitorização europeu. Aqui nós temos o eletrodo que eu vou posicionar no braço esquerdo do paciente, com esse L, fazendo referência a left, a esquerdo, braço esquerdo. E nós temos aqui esse R de right, que vai fazer referência ao posicionamento no braço direito. Então, nós temos aqui os nossos eletrodos periféricos. E, além disso, nós temos aqui também os eletrodos precordiais. E aí eu quero que você olhe que eu vou ter aqui de V1 até V6. Né? Então, eu tenho aqui o V1, a gente tem aqui o eletrodo V2, na sequência nós teremos aqui o V3, o eletrodo V4, o V5, eletrodo V5 e o eletrodo V6. Então, pela ordem aqui, V1, V2, V3, V4, V5 e o eletrodo V6. Obviamente, nós iremos ter um direcionamento para que você possa compreender o posicionamento de todos esses eletrodos e os problemas que podem ser gerados com troca de eletrodos e situações especiais. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Olá, seja bem-vindo ao vídeo, a nossa estação prática de execução do eletrocardiograma dos derivações, onde eu vou dar para você aqui muitos detalhes relacionados com a execução do exame. Começando aqui pelo posicionamento dos eletrodos. Eu quero que você observe bem aqui que nós temos um padrão
que é um padrão, olha só, F fazendo referência a FUT, N fazendo referência a neutro, R fazendo referência a right e também aqui L fazendo referência a left, ou seja, esquerdo. Nós temos aqui um padrão de monitorização que ele segue o padrão europeu. Vamos posicionar primeiro os eletrodos periféricos e nós vamos perceber aqui que eles têm essa parte metálica. Essa é a parte que vai entrar em contato com o tecido para poder haver ali de fato a transmissão do impulso de maneira adequada. Então você precisa estar atento para isso, para não posicionar de qualquer forma. Então aqui tem que ter um bom contato. Inclusive aqui nós percebemos, ó, na focada aqui na perna dele, cara, tem pelos aqui na perna, então isso pode ser um dos problemas que pode gerar interferência. Então fazer um bom preparo, né, fazer uma tricotomia do local vai ajudar a ter um exame mais adequado. Outro ponto importante que nós sempre falamos é a gordura da pele, principalmente quando for posicionar ali os eletrodos precordiais, prepare bem a pele com álcool, né, para que dessa forma, com essa limpeza, reduza a chance de interferência. Então aqui, ó, vou posicionar o eletrodo, aqui a gente está posicionando o eletrodo do braço, da perna esquerda, né, fazendo referência à FUT, aqui a gente está posicionando agora o da perna direita, que é o eletrodo neutro, que a gente está vendo aqui, ó, então posicionei ele aqui, e nós vamos agora para o eletrodo dos membros superiores. E aí a gente visualiza aqui, ó, veja que essa parte aqui, metálica, eu vou posicionar nessa parte aqui, ó, tem menos pelo, né, na face interna aqui da região do antebraço. E sempre atente muito a isso aí. Nada de posicionar o eletrodo próximo de áreas com muita proeminência óssea. Posicione áreas que tem mais tecido muscular, porque o músculo ele conduz melhor a eletricidade do que o osso. Indo aqui agora para o braço direito, nós iremos posicionar da mesma maneira. E aí nós fechamos aqui com o posicionamento dos eletrodos precordiais. A referência que eu tenho para se guiar aqui e posicionar os eletrodos precordiais vai ser a seguinte. Primeiro encontre o ângulo de Lewin, o ângulo external, a área mais proeminente do osso externo. A gente está palpando aqui. Quando você for aqui para o lado, você já vai sair no segundo espaço intercostal, mas não é no segundo espaço intercostal que eu vou posicionar. É no quarto espaço intercostal que eu vou posicionar o V1 e o V2. Então, aqui eu tenho agora V3 e aqui embaixo eu tenho o V4. Então, nós iremos posicionar dessa forma agora o V1 no quarto espaço intercostal na linha paraexternal do lado direito. Iremos, na sequência, posicionar o V2 no quarto espaço intercostal na linha paraexternal do lado esquerdo. Então, agora seguindo aqui a linha paraexternal, no mesmo nível ali do V1, nós iremos posicionar aqui o V2. Eu quero que você observe muito bem agora que eu não vou posicionar logo o V3, eu vou posicionar primeiro o V4, porque o V4 ele vem no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular. E o V3 ele vai ser posicionado no meio do caminho entre V2 e o V4. Então eu vou posicionar primeiro aqui o V4, deixar o V3 aqui de lado, e vou vir aqui primeiro para o eletrodo V4. Então, como localizar o quinto espaço intercostal? Siga a orientação aqui do processo Chifford. Quando você vier aqui para a lateral, ó, você vai ter aqui, nessa altura aqui, o quinto espaço intercostal. Então, posicionei aqui, a nível da linha M clavicular, como a gente está visualizando, e agora o V3 eu posiciono no meio do caminho, ou seja, no ponto médio, entre V2 e V4. E nós iremos agora posicionar para que, bora lá câmera, para que nós possamos dar um foco aqui, você vê agora o posicionamento do V5 e do V6. O V5 ele vem na linha axilar anterior, aqui do lado esquerdo, né, no mesmo nível do V4. Então, posicionei aqui o V5. E o V6 ele vem na linha axilar média, no mesmo nível do V5, como a gente visualiza aqui. Então, posicionado todos os eletrodos, a gente vem aqui para o eletrocardiógrafo agora. E eu quero que você observe aqui alguns detalhes. Esse 10 que aparece aqui, dá um foco aqui nessa tela, ó, esse 10 que aparece bem aqui, ele faz referência, ó, bem aqui aí em cima, na parte de cima, ele faz referência à amplitude, à calibração, 10 milímetros por milivolt. E esse 25, a velocidade de impressão, a 25 milímetros por segundo. Aqui está configurado para 3 canais mais um ritmo, e pela orientação aqui desse modelo de eletrocardiograma, nós iremos apertar aqui o botão número 9 para iniciar a impressão, e depois nós iremos apertar aqui esse botão aqui, que é o botão do menu, para parar.
Então, iremos aqui apertar, ele vai preparar, note que ele está preparando aqui e vai imprimir. Aqui nós temos a impressão do exame. Perceba aqui que eu tenho as derivações. E parou aqui. Vamos agora coletar aqui o exame do paciente, que deve estar devidamente identificado. E aqui nós temos o exame. Se houver algum artefato, alteração, nós iremos corrigir nesse momento. Então, olá, nesse vídeo eu vou falar com você sobre algumas alterações que podem ser executadas e que às vezes podem também levar a alguns problemas se elas estiverem acionadas no eletrocardiógrafo e você não prestou atenção. Se lembra, a calibração normal é de em 10 milímetros por milivolt e a velocidade de 25 milímetros por segundo. A gente observa aqui, ó, vem aqui e foca aqui nessa parte, eu estou aqui em sensibilidade. Está em 10 milímetros por milivolt. Isso é o normal, como a gente já viu no elétrico que a gente imprimiu passado. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou alterar essa sensibilidade. Foca aqui. Eu vou alterar aqui a sensibilidade. Então, eu alterei aqui para 20. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse caso. Então, alterado aqui para 20, vou voltar aqui e a gente vai imprimir o traçado. Ao imprimir o traçado aqui, o que é que nós iremos perceber agora? Olha só. Nós já notamos aqui nitidamente, né, que com essa impressão, nós temos agora, pelo esperado, nós vamos ter agora ondas que elas vão ficar bem mais amplas. Olha só o quadradão de referência aqui, agora ele não tem mais 10 milímetros na altura dele, ele tem 20 milímetros. Eu aumentei o que a gente chama de ganho, a amplitude. Foca bem aqui. Isso, ó, pega bem aqui para o pessoal ver. Então, você vai poder estar baixando esse elétrico aqui que vai estar aí na descrição do vídeo para você entender aqui. Isso aqui é um elétrico que eu aumentei o ganho dele. A gente dobrou o ganho. Foi para 20 milímetros por milivolt. Esse recurso pode ser usado para quando as ondas elas estão bem pequenininhas, você conseguir enxergá-las melhor. Então, você pode configurar nesse aspecto. Vamos ver aqui outra alteração que a gente pode estar fazendo também. Veja bem, ó. Então, quando a gente observa aqui, ó, vou voltar aqui, deixa eu passar aqui mais uma vez aqui para impressão, a gente foca aqui, e se eu analisar aqui na sensibilidade, está em 20, aqui está automática, aqui está em 5, aqui está em 10, que é o normal, aqui está em 20 novamente, né, que é o que a gente viu, aqui está automático. O que é que vai acontecer se eu deixar em 5? Vamos agora, nesse momento, imprimir e analisar. Se eu fizer a impressão dessa forma, o que vai acontecer, cai um eletrodo ali, mas é bom que eu já mostre para você como é a queda do eletrodo também, que é outro aspecto. Você percebe agora que com 5 milímetros por milivolt, olha só, o V6 foi o eletrodo que caiu, por isso que ele não aparece. Você percebe agora, olha só tem 5 milímetros agora aqui no retângulo, então está bem pequenininho. E você começa a notar aqui o seguinte, ó, as ondas elas ficaram bem pequenas, diferente da configuração normal. Se lembre, qual a calibração normal em termos de ganho? 25 milímetros por milivolt. A gente tem que olhar também a velocidade, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E foca aqui no V6, Ricardo. Olha aqui no V6, tá vendo o V6 que apareceu uma reta? Por que apareceu uma reta? Olha lá no paciente. Vê aqui, ó, o eletrodo, ele caiu. Então, a queda do eletrodo, isso é uma das coisas que podem acontecer. Então, fica atento a esse detalhe, foca aqui em mim. Eu encontro você no próximo vídeo para a gente falar das alterações relacionadas com a velocidade de impressão. Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre uma das principais armadilhas relacionadas com o eletrocardiograma. Na verdade, duas. Eu quero relembrar para você aqui o primeiro aspecto. Olha só, o nosso paciente dá uma focada aqui, ó. Ele está com um anel aqui, poderia ser um relógio também, poderia ser o celular no bolso. E o pessoal às vezes fica com aquela impressão. Eu tenho que remover todos os adornos do paciente. Lembre-se, eu não tenho diferença de potencial entre adornos e a pele do paciente. Então não vai gerar essa interferência. O que eu preciso atentar também, que eu quero falar com você, que é outra armadilha desse vídeo aqui, é o seguinte. Os eletrodos V1 e V2. Muita atenção para os eletrodos V1 e V2. Posicionamento adequado é igual que a gente está vendo aqui, ó. Quarto espaço intercostal para os dois eletrodos.
linha para external do lado direito V1, para external do lado esquerdo V2. Se porventura um profissional de cálculo, ele vai lá, pega esse eletrodo aqui, aí olha só, estou aqui no segundo espaço intercostal, eu posiciono aqui V1 muito alto e V2 também muito alto. Isso aqui, pessoal, é uma das coisas que mais pode acontecer na prática, no dia a dia. O profissional posiciona o eletrodo errado. O que pode acontecer com isso? Quando a gente imprimir aqui o traçado eletrocardiográfico, vamos focar aqui, cara, o que pode acontecer? Nós podemos ter, obviamente, alterações relacionadas com o exame do paciente, podendo até simular, né, na progressão da onda R, que a gente vai ver, problemas como simular bloqueio de ramo, simular alterações que podem ser condizentes com um infarto agudo do miocárdio. Então, vou explicar aqui algumas alterações que a gente tem aqui. Ó, veja bem, eu tenho um padrão totalmente aqui anormal relacionado com V1. Você já vê uma anormalidade relacionada com V1. Depois eu vou imprimir um eletrocardiograma normal para a gente comparar com esse traçado eletrocardiográfico. Você vê aqui também, ó, normalmente aqui você não tem essa presença, né, desse complexo QRS com uma onda R pequenininha, depois aqui a onda S e aqui outra onda R, né, que a gente chama de R'. Eu não tenho isso, é um padrão que se assemelha muito ao bloqueio de ramo. Então isso pode acontecer com um posicionamento inadequado de V1 e V2 e pode induzir o profissional ao erro. Outro detalhe que eu vejo aqui, olha o V6, isso aqui foi por conta de que na hora que ele já estava quase caindo, né, por conta da aderência lá com a pele, e aí ele acabou trazendo essa alteração. Então, nada de arritmia, nada relacionado com isso, para que você entenda aí de uma maneira adequada. Então, é isso. Agora, vamos executar aqui o exame de uma maneira adequada com o posicionamento a nível de V4, né, para V1 e V2. E perceba que nós teremos aqui alterações relacionadas com o exame. A gente vai comparar e a gente vai visualizar agora que essas alterações quais serão. Então, nós notamos aqui que o padrão que eu vejo aqui já relacionado, né, com V1 e V2, eu não tenho mais essas duas ondas R igual a gente está visualizando. Esse de baixo aqui seria o traçado normal, né, que a gente está visualizando. E da mesma forma aqui, na derivação V2, você também não percebe essa alteração. Então, esses pequenos detalhes sutis, eles podem levar à interpretação errada do eletrocardiograma. Olá, nesse vídeo nós iremos falar de mais uma armadilha que pode causar uma interpretação errada do eletrocardiograma. Foca aqui no tórax do nosso manequim aqui. E aí, olha só, a gente está visualizando aqui o seguinte, olha, eu tenho aqui esse eletrodo que eu posicionei aqui, ó, vou mostrar para você, esse aqui é o V5. Uma pessoa de maneira inadequada pode pegar o eletrodo rápido, posicionar. Eu troquei o V5 aqui com o V2. Você está percebendo que aqui está o V2. Vamos imprimir aqui o traçado eletrocardiográfico para perceber qual a alteração que eu posso ter relacionada com esse exame. Então, perceba que as derivações periféricas nós não teremos nenhuma alteração, né? D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. No entanto, eu quero que você atente para um ponto muito importante. Olha só, quando nós observamos aqui V2, quando eu olho o V2 aqui, a derivação V2, eu estou vendo uma onda R muito ampla. E olha aqui, ó, tem um bem pequenininho aqui agora, uma onda R muito ampla em V2. Essa derivação que eu estou vendo aqui em V2, na verdade, é a derivação, se eu observar aqui, ó, é a derivação V5. Então, por isso que ela está enxergando essa área de V5. Então, eu tenho uma alteração relacionada com isso. Então, não posso errar nesse ponto. Veja a diferença que vai acontecer quando nós trocarmos novamente aqui e colocarmos no posicionamento adequado. Olha, V2 para cá, V5 para cá, e vamos colocar aqui o V6 também que caiu. Então, quando imprimirmos aqui agora, você vai perceber com muita clareza e com muita nitidez que eu não tenho essa onda R ampla, igual a gente viu na derivação V2. Então, perceba a alteração que a gente nota aqui. Comparando aqui, ó, analisando, olha só,
Olha a onda R como ela está bem menor, olha a onda S como ela está maior. Então perceba aqui a alteração que eu vejo. Se eu observar aqui agora, olha o eletrodo aqui quando estava trocado, olha o V2 bem grande e olha aqui agora o V2, ó, mostrando aqui que eu não tenho essa onda R tão alta. Então esse padrão que a gente está vendo aqui, esse é o normal. Esses dois elétrons, essas duas impressões estarão disponíveis para você, é só você baixar para você perceber como acontecem essas alterações. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós iremos agora mostrar uma série de alterações que podem acontecer quando você troca eletrodos relacionados com um membro. A primeira troca que nós iremos analisar, você já tem a base do que é o ECG normal de 12 derivações. Você pode até voltar lá, baixar o exame que a gente fez para você analisar melhor. Nós iremos fazer uma troca aqui do braço esquerdo, olha só, com o braço direito. E vamos perceber aqui que alteração acontece, que eu vou estar deixando disponível também aqui o exame para que você possa estar baixando e visualizando. E nós iremos também discutir isso aí na aula teórica. Então, trocamos aqui braço direito com braço esquerdo. Nós iremos agora, nesse momento aqui, realizar a impressão do exame. Está preparando, vai executar aí a impressão. E nós já começamos a perceber aqui algumas alterações bem nítidas relacionadas com o exame. Alguns pontos. Veja bem. Então, a gente já começa a notar aqui ondas P com aspecto negativo na derivação D1. Você nota que em D2 ela está positiva ainda, mas se você olhar para AVR, onde normalmente todas são negativas, olha ela aqui agora positiva. Então, esses são alguns padrões de alteração. Troca do braço direito com o braço esquerdo. Vamos ver outros padrões. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós iremos mostrar agora o padrão que acontece e você pode estar baixando, isso vai ficar para um acervo relacionado com o braço direito e a perna esquerda quando eu troco esses dois eletrodos, o que pode ocorrer. Então está aqui perna esquerda, a gente imagina aí, né? O indivíduo lá não prestou muita atenção ao executar o exame, posicionou o eletrodo que era da perna esquerda, ele trocou aqui com esse eletrodo do braço direito do paciente. O que pode acontecer aqui relacionado com o elétrico? Vai estar aí na descrição do vídeo para que você possa baixar o exame e ver essa alteração, que é muito importante que você analise relacionada com um traçado eletrocardiográfico. Veja bem, o que importa aqui para a gente são as derivações periféricas, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, porque foi uma troca entre eletrodos periféricos, e nós começamos a observar alguns padrões aqui anômalos também. D1 com um aspecto das ondas estarem totalmente negativas na derivação D1, e se você olhar para a AVR, olha as ondas aqui totalmente positivas, né, num aspecto bem diferente. Além disso, você vê também aqui em D2 um aspecto diferente com as ondas negativas. Você percebe também aqui D3 com um aspecto de ondas negativas, então causa alterações mais específicas ainda. Se você olhar também para a AVF, você também acaba vendo esse mesmo aspecto. Então nós temos aqui alterações, as derivações que acabam, a única derivação que acaba se preservando aqui ainda, né, é a derivação AVL com essas ondas P positivas, como a gente está visualizando aqui. Então, esse é um padrão quando eu troco, mais uma vez aqui relembrando para você, a perna esquerda com o braço direito. Eu te encontro no próximo vídeo. Olá, mais um padrão para que você conheça relacionado com troca de eletrodos será relacionado com o braço esquerdo e a perna esquerda. Pode acontecer também, né? Então o indivíduo pode fazer isso aqui, ó, trocar aqui o eletrodo do braço esquerdo, que era para estar lá no braço esquerdo, trocar aqui com o da perna esquerda. E o que é que a gente vai perceber aqui de alterações ao imprimir o exame, né? Então está preparando aqui, vai fazer a impressão. E ao fazer aqui a impressão, nós teremos aqui alterações que elas vão ser alterações bem sutis, mas que podem acabar estando presentes, né? Como por exemplo aqui o que a gente vê aqui na derivação D3 com esse aspecto bem negativo, mas você vê que se preserva aqui as ondas negativas em AVR,
né, como a gente está visualizando. D1 traz um aspecto normal ainda, D2 traz um aspecto também normal, com ondas P positivas, né, mas percebemos aqui essas alterações que são alterações bem sutis, relacionadas principalmente com a derivação D3. Tá? Então aqui nós temos uma troca entre a perna esquerda e o braço esquerdo. Encontro você no próximo vídeo. Mais sobre troca de eletrodos, vamos ver o que acontece quando nós trocamos agora o eletrodo do braço direito com o da perna direita, né? Que alterações nós teremos aqui. Então, veja bem, eu vou posicionar aqui o eletrodo que é do braço direito, a gente botou intencionalmente aqui errado, para a gente simular aqui essa alteração, e o da perna direita, né, que era para estar lá na perna direita, a gente colocou ali. Vamos visualizar aqui na impressão, né, do traçado eletrocardiográfico, o que nós notamos de alteração. Então, vamos visualizar. Então, mais uma vez aqui enfatizando que o que importa na impressão aqui para a gente são as derivações periféricas, tendo em vista que é uma troca entre eletrodos que estão nos membros, né? No caso aqui, a gente trocou o braço direito com a perna direita. Você percebe aqui um aspecto com D1, ó, com ondas negativas em D1, na derivação D1. Se você olhar para D2, D2 está quase com uma linha isoelétrica, ó, de tão pequena que está a amplitude aqui dos complexos QRS, né? Você vê que uma alteração bem específica em D2. D3 você percebe aqui ainda com um aspecto preservado da onda P positiva, né? A gente está notando aqui. Se você observar que a derivação AVR, você vê que as ondas estão positivas na derivação AVR, mas olha, quando você olha para a AVL, todas as ondas aqui negativas na derivação AVL. Em AVF, você nota aqui que ainda se preserva um pouco, mas fica aqui com a onda P um pouco isodifásica. Quase que você não visualiza a onda P aqui também. Então, esse é um padrão de troca, né, que a gente tem aqui entre o braço direito, que era para estar lá, coloquei no lugar da perna direita. Então, é isso que eu te encontro no próximo vídeo. Olá, imagine agora que, de forma inadvertida, um profissional, ele trocou os eletrodos dos membros inferiores com os eletrodos dos membros superiores. O que é que pode acontecer? Vamos lá, ele trocou perna esquerda com braço esquerdo. Então, ficou aqui com esse aspecto. E ele trocou também, não basta já essa alteração que já geraria grandes alterações, ele trocou também o braço direito com a perna direita. Então, imagina aí, se aquele aluno lá que não fez o curso cheque, né? Então, o que é que acontece? Ao imprimir aqui o traçado eletrocardiográfico, o que é que nós iremos notar aqui de alterações? Então, veja que a gente já percebe aqui alterações bem significativas, né? Olha lá para o D1, parecendo praticamente uma linha isoelétrica, como a gente está percebendo. Olha só, olha o D1 aqui, ó. Então isso não é normal. Olha o D2 aqui, aspecto totalmente de ondas negativas. D3, mesma coisa que a gente está visualizando. AVR, tudo positivo em AVR, ó. Isso não é normal. AVL, você vê que ainda mantém um aspecto ainda de normalidade. E quando você olha aqui para a AVF, ó, tudo negativo. Então o que importa para a gente aqui são essas derivações que são a dos membros, porque eu troquei eletrodos dos membros, né? Foi os membros superiores, eletrodos dos membros superiores com os membros inferiores. D1, D2 e D3, derivações periféricas bipolares, AVR, AVL, AVF, derivações periféricas unipolares. Então é isso, é esse padrão de troca de eletrodos quando você troca eletrodos dos membros superiores com eletrodos dos membros inferiores. Te conto no próximo vídeo. Turma, uma das armadilhas que você pode acabar caindo se você não tiver atenção, e fica aqui essa dica importante para você. Pacientes que chegam na emergência e estão apresentando tremores. Podem ter, por exemplo, Parkinson, ou então estão tremendo por conta de uma hipotermia, alguma coisa dessa natureza. Perceba o que pode acontecer no eletrocardiograma devido à presença dos tremores. Vamos imprimir aqui um traçado eletrocardiográfico do paciente, vamos ver o que pode acabar acontecendo. Dá uma olhada aqui nos artefatos que vão ser gerados. Presta muita, mas muita atenção. Então veja bem, ao imprimir aqui o eletrocardiograma, note que nós percebemos todos esses artefatos aqui, ó.
Isso aqui, para um profissional que ele não tem esse conhecimento, se ele recebe um eletrocardiograma desse aqui, ou então se o profissional realizou e passou lá para um médico que ele está avaliando, ele pode interpretar como uma arritmia, alguma coisa dessa natureza, uma fibrilação atrial, por exemplo. Ele pode acabar pensando isso. Está vendo aqui os tremores? E aí, Ricardo, dá para confundir ou não dá lá? O cara que não tem muita experiência. Com certeza. Então, é isso. Então, fica atento para esses detalhes aqui e aí você precisa estar muito, mas muito atento para essas informações para que não caia nessas armadilhas. Então, mais uma vez, perceba aí, tremores no paciente podem induzir a essas alterações eletrocardiográficas. Olá, iremos falar nesse vídeo sobre a realização do eletrocardiograma na suspeita de uma lesão do ventrículo direito. Por exemplo, uma suspeita de uma síndrome coronariana aguda que envolva o ventrículo direito. Como posicionar os eletrodos para visualizar o ventrículo direito? Então, me acompanha aqui. Nós iremos posicionar de maneira simétrica ao que nós posicionamos em relação ao ventrículo esquerdo. Só que nós iremos começar agora posicionando o V1 na linha paraesternal, só que do lado esquerdo e não do lado direito, como nós fazemos convencionalmente para o eletrocardiograma normal. Então, quarto espaço intercostal, ali a nível da linha paraesternal, só que agora do lado esquerdo. O V2, ele vai agora aqui na linha paraesternal, no quarto espaço intercostal, no mesmo nível do V1, só que agora do lado, ele vai do lado direito, porque lembre-se que a minha orientação é para enxergar agora o ventrículo direito. Nós iremos posicionar primeiro agora, da mesma forma, o V4, e essa é a derivação mais importante para enxergar o ventrículo direito. Se você escolhesse uma só, seria o V4R que a gente chama. Então, ó, linha M clavicular, a nível do quinto espaço intercostal, nós iremos posicionar o V4. O V3, ele vai no meio do caminho entre o V2 e o V4, meio do caminho. O V5, ele vai na linha axilar anterior, na mesma altura do V4. E se nós posicionarmos aqui, nós vamos posicionar agora nesse momento o V6, que ele vai na linha axilar média, na mesma altura, na mesma linha aqui. Note que V4, V5 e V6 formam uma reta, né? Então ficam todos posicionados dessa forma. Só que perceba a orientação, posicionei agora, trazendo aqui para o lado direito. E todas essas derivações agora recebem a nomenclatura de, na frente dela, colocar um R. V1R, V2R, V3R, V4R, V5R e V6R. Nós iremos agora, nesse momento, imprimir o traçado eletrocardiográfico do paciente. E após a impressão, nós precisamos sempre identificar, porque não são derivações que já vão sair impressas aqui. Então, nós precisamos, obviamente, identificar essas derivações de maneira adequada. De modo que eu preciso colocar aqui, sempre na frente, ó, V1, R, V2, R, V3R, V4R, V5R e V6R. Isso sinaliza para mim que essas derivações precordiais, elas são derivações que estão enxergando o ventrículo direito. Então fica aí essa dica muito importante e eu encontro você no nosso próximo vídeo.